Glória a Deus. Pastor, onde você vai? Volta aqui. Tá complicado, né, pastor? É difícil. Fica desfilando aí, pra lá, pra cá. Vinão? É passarela aqui, por acaso? Inclusive, vocês perceberam que o nosso altar tá maior, gente? Aplauda ao Senhor, porque essa igreja é demais, né, Vini? Meu Deus, quinta-feira, depois do culto, começou essa reforma, essa obra para estender o altar. Vocês repararam? Todo mundo reparou? 1,5 m o altar foi estendido. E foi assim, um mutirão para fazer isso acontecer. Depois do culto na quinta, pegaram quinta noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Até eu ajudei aqui, viu, pastor? Eu vi. Eu estava com a furadeira aqui, ajudei. E hoje está pronto, né? Nós temos o privilégio de servir em uma casa que está sempre buscando a excelência. Amém. Entendeu? Glória a Deus. O altar já era incrível, mas agora ficou melhor ainda. Para honra e glória do Senhor. Agora tem mais espaço, aplauda o Senhor. Tem mais espaço, né, para cair, para se jogar, para se lançar nesse chão, para dançar. Amém. Glória a Deus. Pastora, vamos pregar junto hoje? Você aceita? Ai. Você aceita? Será, gente? Você aceita? Aceito, meu. Glória a Deus. Meu Deus, foi... Pareceu mais... Eu disse sim. Glória a Deus. Eu tava com medo aqui, aceitou o casamento e tava nessa... Fazendo esse... Pastora, eu quero falar de uma passagem, eu vou falar de uma passagem que tem na Bíblia. Lucas 15 é um capítulo que nós podemos chamar de os achados e perdidos da Bíblia. Lucas 15. Porque nele, Jesus vai nos contar 3 parábolas. E eu quero me aprofundar nas 2 primeiras e depois em uma somente. Então, Jesus, em primeiro lugar, ele pergunta: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perde? Qual é o homem que não deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu? E quando encontra essa ovelha, certamente ele coloca essa ovelha no ombro e volta para casa jubilando, e volta para casa alegre, porque encontrou a ovelha perdida. Ele volta tão alegre ao ponto que ele convida os vizinhos e os amigos para celebrar com ele. Na segunda parábola, Jesus pergunta qual a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, moeda grega, qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não para o que está fazendo, acende a luz, varre a casa, procura de forma diligente até encontrar a dracma. E uma vez que encontra essa dracma, ela convida, ela convoca, a palavra diz, amigas e vizinhas para celebrar com ela, porque ela encontrou a dracma perdida. Olha que interessante, nos 2 casos, Jesus, ele quer nos mostrar algo. Ele quer nos trazer uma mensagem preciosa sobre a ovelha e sobre a dracma. Ele nos traz a mensagem que, presta atenção, estar perdido não significa ter perdido o valor. Glória a Deus. Estar perdido não significa ter perdido o valor. As ovelhas, imagine aquela ovelha sozinha, certamente ela ficou indefesa, ela ficou mais frágil, ela ficou vulnerável. E quando ela é encontrada e volta para o aprisco, volta para estar junto das outras ovelhas, ali ela está no lugar que ela deve estar. Nós não devemos andar sozinhos. Aqui nós estamos em um lugar seguro, juntamente com as outras ovelhas. Já a dracma, que foi perdida, mas foi encontrada, vocês podem notar algo. A dracma, enquanto ela estava perdida, ela não perdeu o valor. Ela não perdeu o valor. Somente enquanto ela estava perdida, ela valia, mas não servia.
porque estava perdida, estava no escuro. E pastora, Jesus é o único que tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Glória a Deus. Aleluia. Somente Jesus tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não veio aqui hoje à toa. Você não veio aqui hoje simplesmente sentar nessa cadeira e voltar para casa igual. Você veio para cá porque você veio escutar uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ninguém que chega aqui vai voltar igual. Vocês voltarão para casa restaurados, em nome de Jesus. Aleluia. E sabe o que acontece? Refletindo sobre essa palavra, a ovelha, quando ela se perde fora. Mas na parábola da mulher que perde a moeda, ela perde essa moeda, pastor, dentro de casa. Ela perde essa moeda dentro de casa. E sabe, pastor Pedael, muitas vezes as pessoas estão se perdendo dentro. Muitas vezes as pessoas estão perdendo coisas valiosas dentro da própria casa. Muitas vezes as pessoas estão perdendo coisas valiosas dentro de si mesmo. Sabe, essa palavra ela vem para nos confrontar hoje. E o grande perigo é que perder coisas dentro é muito mais perigoso do que perder coisas que estão fora. Existem pessoas que às vezes estão perdidas em uma vida que não conseguem fluir porque não tem rotina. Existem pessoas perdidas dentro da sua própria casa porque não conseguem priorizar aquilo que realmente importa. Existem relacionamentos sendo devastados porque você não consegue valorizar aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Perceba, a mulher tinha 10 dracmas, uma ficou perdida dentro da própria casa. Mas sabe o que acontece, pastor? Existe um poder restaurador de Jesus que nos alcança hoje. Existe um poder restaurador de Jesus que nos alcança hoje. Porque essa palavra vai nos dizer que a ovelha ficou perdida, o pastor deixou as 99 e foi atrás das que estava perdida. É exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. A palavra vai dizer que uma dracma se perdeu. E a mulher prontamente começou a procurar essa dracma. Porque sabe, para Jesus você importa. Não importa qual foi o lugar da sua queda. Não importa qual foi o lugar que você se perdeu. Não importa se você está perdido dentro. Quando Jesus entra, tudo clareia. E aquilo que estava perdido vem às claras novamente. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar porque você entende que nada mais ficará perdido na sua vida. Essa é uma noite que a luz de Jesus começa a inundar esse ambiente, começa a inundar esse lugar e nada mais vai ficar perdido. Você reconhece isso? Pois saiba que é exatamente isso que o Senhor vai começar a trabalhar em nós nessa noite. Glória a Deus, pastora. Vamos ao texto, vamos nos aprofundar na segunda parábola, que é a da dracma perdida. Lucas 15, 8, por gentileza. Veja que interessante. Olha o texto, vamos atentar ao texto, pastora. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma, gente, era uma moeda grega, valor de 1 denário. O valor monetário é como se fosse o valor de um dia trabalhado. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo porque achei a dracma perdida. Pastora, a gente pode notar que tem uma ordem aqui. O reino de Deus não é bagunçado. Alguém escutou? O reino de Deus não é bagunçado. Não, existe ordem. Existe ordem. Existe ordem. Glória a Deus. E olha que interessante. A primeira que a mulher faz em primeiro lugar, ela perdeu 10 dracmas. Uma dracma. A palavra diz que ela vai à casa, que ela busca um diligência, mas em primeiro lugar o que ela faz? Ela acende a candeia, ela joga luz. Glória a Deus. Ela joga luz.
Quando aquela mulher perdeu a dracma, ela não começou procurando, ela começou jogando luz. Mas que luz é essa? É uma luz comum? É uma luz qualquer? Certamente não. É uma luz, a única luz. A única luz. A luz de Jesus. A luz de Jesus. Somente a luz de Jesus. Coloca por favor Gênesis 1 a partir do verso 2. Lê por favor, pastora. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Espera aí, o que Deus disse? Haja luz. Haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus disse: haja luz. Continua. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Espera aí. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. O que é sem forma e vazio? E que também havia trevas sobre a face do abismo. Você pode imaginar um caos total. Não tinha forma, era vazia e tinha trevas. Quem quer ficar num lugar desse? Ninguém. Mas a palavra diz que Jesus, que Deus então, Ele toma uma atitude. Ele diz: haja luz. E a partir da luz que entra nesse local, a partir da luz que sai dele e vai para esse local, a palavra diz que ele viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Continua, pastor. Coloca por favor Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Espera aí, pastora. Glória a Deus. O que você está me dizendo? Que a luz é a palavra? Sim. Que a lâmpada para os pés é a palavra? Sim. Então você está me dizendo que a lâmpada para os pés e a luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Correto? Coloca por favor João 1:1. Aleluia. Pode glorificar o Senhor. Se tem glória, se tem aleluia. Não fique com vergonha, não se contenha. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o quê? O verbo. O que é o verbo? É a palavra. Pegou? Sim. Pegou? Só faltou ele fazer assim agora. Gente, isso aqui é muito incrível. É poderoso, glória a Deus. No princípio era o verbo. Algumas traduções vai dizer exatamente assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Glória a Deus, glorifica esse Deus. Calma. Ele era, Ele é, e Ele será eternamente. Glória a Deus. Vamos agora desvendar que luz, nosso objetivo aqui é desvendar que luz foi essa que a mulher acendeu da candeia, que ela jogou para procurar a dracma. Continua por favor, João 1:14. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então logo, pastora, se a luz para o meu caminho é a palavra, logo é o verbo. Então essa luz é o próprio Jesus. Aleluia, glória Essa luz é o próprio Jesus. Glória Essa luz a Deus. é o próprio Aleluia. Jesus. E a palavra Glória está a Deus. dizendo que, em primeiro lugar, aquela mulher que procurava algo importante, ela não começou a organizar, ela não começou a mexer nas coisas. Em primeiro lugar, ela jogou luz. Glória. Em primeiro lugar, ela jogou luz naquele lugar, porque a luz e as trevas não coabitam. Onde chega a luz, as trevas batem em retirada. Onde chega a luz, as trevas não conseguem ficar. E aquela mulher estava em um lugar escuro, mas ela precisava de luz.
E ela jogou a luz de Jesus. A luz de Jesus. A luz de Jesus naquele ambiente. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para te dizer: se você precisa encontrar algo de valor que está perdido dentro, comece jogando a luz de Jesus. Comece convidando Jesus para esse ambiente. Comece trazendo a verdade que é Jesus. Comece trazendo o verbo que se fez carne, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem como uma pessoa que convida essa luz fazer parte da vida e não ser transformado. Não tem como nada ficar perdido quando essa luz começa a iluminar o caminho. Não tem como. Tem coisa, pastora, que as pessoas estão procurando e cada dia procurando e tentando para encontrar o problema. Mas comece pelo princípio, comece pelo certo. Em primeiro lugar, antes de começar a procurar no escuro, convide Jesus para estar com você. Convide Jesus para o ambiente. Convide Jesus para o ambiente. Eu não sei o que você pode ter perdido na sua casa. Eu não sei se você perdeu o relacionamento, a conexão com a sua esposa. Você pode ter perdido a conexão com seus filhos. Você pode ter perdido o prazer de estar em casa. Mas eu quero dizer para você essa noite: não acabou. Só está sem luz. Não acabou, só está sem luz. Tudo que nós formos fazer em nossas vidas, nós devemos colocar em primeiro lugar a luz. E tudo então depois fica claro. Aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, a partir do momento que você convida Jesus para estar dentro com você, a partir do momento que você dá autoridade para Jesus estar com você, tudo fica mais claro. Você começa a entender as coisas, você começa a compreender tudo aquilo que está acontecendo, porque a presença dele traz clareza. A presença dele traz tudo que estava encoberto à tona. A sujeira aparece, o que estava fora do lugar aparece. É a luz de Jesus. É a luz de Jesus. Sabe, pastor, muitas pessoas, o Espírito Santo me incomodou a dizer isso, muitas pessoas já perderam até a esperança de dias melhores. Muitas pessoas já perderam a esperança de dias melhores. E isso é perder algo que está dentro de você. Mas quando a luz de Jesus, que é a própria esperança, que é a própria vida, inunda o seu ser, não tem como mais ficar perdido. Não tem como mais. Existem pessoas que já não têm mais vontade de viver. É muito triste dizer isso, mas nós vivemos uma geração em que muitas pessoas decidem tirar a própria vida. E às vezes nós não conseguimos compreender, e às vezes nós até julgamos essas pessoas. Mas sabe o que isso significa? Isso significa quando as pessoas perdem aquilo que tem valor dentro delas mesmas. E só há um nome que pode restaurar, trazer luz e curar todas essas feridas. Só há um nome que carrega todo o poder restaurador, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Nós não vamos nos cansar de falar, porque esse nome é Jesus. É esse nome que traz cura. É esse nome que traz luz aonde estava somente trevas. Sabe, não existe nada que fique perdido e escondido quando a luz de Jesus entra no ambiente. Pastora, há muitos lares que não estão destruídos.
Há muitos lares que não estão destruídos, ainda há salvação. Só falta luz. Só falta luz. Seja você que está aqui hoje o responsável para levar a luz para a sua casa. Seja você o responsável para levar a luz para o seu trabalho. Seja você o responsável para levar essa luz para a sua escola, para a sua faculdade. Tome a responsabilidade para você, porque Jesus, Ele está dizendo essa noite: me convida, me chama para entrar com você. Jesus está falando essa noite: me chama, me dê autoridade, me permita estar com você. E certamente, onde Jesus está, onde a luz de Jesus está, o caos perde o poder de permanecer. Glória a Deus. Onde Jesus está, onde a luz dele está, o caos perde o poder de permanecer. Ele não permanece, ele bate em retirada. Aleluia. Pastor, um segundo ponto importantíssimo nessa mensagem. A primeira coisa que a mulher fez para ela poder encontrar essa dracma, ela jogou a luz. E nós já entendemos que essa luz não é qualquer luz. Essa luz é a luz de Jesus, que carrega um poder revelador. Mas apenas jogar a luz não foi suficiente para que essa dracma fosse encontrada. E aqui o segundo ponto: a luz revela, mas é a limpeza que transforma. Eu vou repetir: a luz tem um poder revelador, mas é a limpeza que transforma. Porque a palavra vai dizer que ela jogou a luz, e na sequência o que ela fez? Ela começou a varrer a casa. E é essa parte que muitas pessoas não estão preparadas para viver. A luz entra, revela aquela sujeira, aquilo que estava escondido, mas agora começa o processo da limpeza. Quando Jesus entra, Ele traz luz, mas Ele também vai precisar tirar muita coisa do lugar, limpar muita sujeira que está escondida. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer que esse tempo é necessário para que tudo aquilo que estava perdido seja encontrado. Sabe o que? Varrer não é confortável varrer, pastor. Não é nada confortável, sabe por quê? Quando a gente começa uma faxina na nossa casa, quando a gente começa a varrer, o que automaticamente acontece? Varrer começa a levantar poeira. E essa poeira incomoda os nossos olhos, os nossos narizes. Sabe o que acontece também, pastor? Quando a gente começa a limpar, a gente tira o tapete e começa a tirar a sujeira que está debaixo do tapete, que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar. Mas é isso que o poder revelador de Jesus faz com a nossa vida. Ele revela e depois começa a limpar. Sabe? Pode ser que você esteja vivendo um momento em que você olhe para a sua vida e pensa assim: meu Deus, eu estou caminhando com o Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas Senhor, eu olho para a minha vida e está uma bagunça, está uma desordem. O que está acontecendo, Senhor? Sabe o que o Senhor está te falando hoje? Sou eu que estou tirando tudo do lugar, para começar agora a organizar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Esse processo é necessário. A sujeira precisa ser varrida, precisa limpada. O que você faz lá na sua casa quando você vai dar uma faxina? O que você faz? A gente tira tudo do lugar para depois colocar no lugar novamente. E é isso que o Senhor está te dizendo: ei filho, ei filha, eu estou tirando tudo do lugar, porque agora eu vou começar a colocar cada coisa direitinho no seu devido lugar. O Senhor não perdeu o controle, Ele apenas está organizando, reorganizando a sua vida. Sabe o que Ele está fazendo com você? Tirando tudo aquilo que não é para permanecer mais. Existem coisas que você... Olha, eu vou falar. Eu posso falar? Por favor. Eu vou falar. Sabe, às vezes existem uns pecadinhos. Sabe aqueles pecadinhos de estimação que a gente quer deixar guardado, escondido lá debaixo do tapete, porque a gente acha que ninguém está vendo. A gente acha que está escondido e ninguém está olhando. Mas saiba que existe alguém que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece. Ele sabe o seu interior, Ele sonda os seus pensamentos. E essa é uma noite
que o Senhor vai varrer tudo que não presta da sua vida. O Senhor já começou a varrer tudo aquilo que não presta da sua vida. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. Escute isso. A luz de Jesus, quando ela entra no ambiente, ela revela. Mas é a limpeza que vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Se permita nessa noite ser limpo por Jesus. Deixe que Ele entre na casa. Deixe que Ele comece a tirar tudo do lugar. Deixe que Ele mexa na sua estrutura. Deixa que Ele mexa em tudo. Fala: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Pode mexer com a minha estrutura, porque aí então tua casa, tua morada, eu sou teu lar. pode tirar tudo do lugar. Começa a falar para Ele. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu quero te convidar a começar a dizer para Jesus aí no seu lugar. Começa a dizer para Ele agora: Jesus, eu sou tua casa, eu sou tua morada, e eu permito que o Senhor comece a tirar tudo do lugar. Pode mexer na minha estrutura, Jesus. Pode te bagunçar, tirar tudo do lugar, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor está bagunçando agora, é porque a organização está chegando. Ei, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: há um tempo novo chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa. O tempo de cantar está chegando. Você vai começar a olhar e vai estar tudo organizado no seu devido lugar. As suas emoções, as suas finanças, os seus filhos, o teu marido, a tua esposa. Há um novo cântico sendo colocado na boca dos filhos do Senhor nessa noite. E esse cântico é um cântico de alegria. Então para de olhar para a circunstância do momento. Pare de perguntar para o Senhor: se eu não estou entendendo nada, está tudo bagunçado. O Senhor está te dizendo: sou eu que coloquei a mão, e eu estou tirando tudo do lugar, porque eu estou organizando a sua vida. Eu estou restaurando aquilo que estava perdido. Glória Pastora, a Deus. Sabe o que é interessante? Você estava falando e eu pensando aqui. Tem muitas vezes que a gente vai convidar Jesus para entrar na nossa casa por um problema específico que está escondido. Mas a partir do momento que Ele entra, Ele começa a revelar outras coisas que você nem sabia. A partir do momento que você dá liberdade para Jesus entrar na sua casa, por aquele problema que você deu autoridade, Ele entra e Ele começa a te revelar outras coisas que certamente trariam um problema para você no futuro. Coisas que você nem imagina que estava ali escondido, mas o Senhor traz a revelação. Sabe por quê, pastor? Porque nós temos um Deus que não faz nada pela metade. Nós temos um Deus que não faz nada pela metade, e a obra dele é completa na sua vida. Lavínia, nós temos um Deus que não faz nada pela metade. Às vezes você chama, como o pastor Túlio chamou, por algo específico, e ele começa a revelar tudo aquilo que precisa ser transformado para você viver a plenitude da graça e do poder de Deus na sua vida. É ou não é um Deus maravilhoso? E pastora, pensando aqui também, sabe o que acontece às vezes? Que a pessoa fala assim, aconteceu esses dias, eu até
comentei com você de um amigo que falou: olha, eu comecei a frequentar a igreja, mas, meu Deus, depois que eu comecei a frequentar, um tanto de coisa ruim está aparecendo. Alguém já ouviu isso? Ou já viveu isso? Eu quero dizer para vocês que a luz, que é o próprio Jesus, que é o verbo, que é a palavra, ela não traz bagunça, ela não traz desordem. Entretanto, ela revela o que está bagunçado. Ela revela o que está errado na sua vida. Então aquilo que você está falando, que a partir do momento que você começou a frequentar a igreja, que está dando tudo errado, aquilo é Deus revelando enquanto há tempo. Aquilo é Deus revelando na sua vida enquanto há tempo de consertar. Glória a Deus. E a pessoa reclamando, né, pastora? Sim. Eu vou contar rapidamente. Um amigo, ele falou exatamente isso para mim, esse mesmo amigo. Ele falou, mas eu perguntei, mas o que está acontecendo de ruim na sua vida? Ele falou, cara, depois que eu fui para a igreja, eu fui fazer um exame, descobri que eu tenho um problema no coração. E eu pensando, né, que ir na igreja tem a ver com isso? Eu pensando. Eu falei, mas o que é o problema? Ele falou, não, eu tenho praticamente das 4 veias principais, 2 estão fechadas e uma terceira está quase fechada. E o médico falou que eu podia ter um mal súbito a qualquer momento. Pegou aí, pastor Pedel já pegou. O que aconteceu, pastor Pedel? Deus revelou o problema que estava escondido. E eu pensei comigo, você já parou para pensar? Eu falei com ele na hora, você já parou para pensar que se você não tivesse ido ao médico, se o médico não tivesse te falado isso, talvez em algum dia você estaria aí, cairia duro, deixaria sua esposa e sua filha? Ele parou assim. Mas não é mesmo, né? Eu botou o tique e o teco para funcionar. Falei com ele, meu amigo, Deus está revelando. E ele falou, você tem razão, pastor. O médico falou que é um problema congênito, genético. Que é um problema genético, que provavelmente eu tenho desde que nasci. E o médico falou também que os irmãos provavelmente tinham. E os irmãos foram consultar e realmente quase todos tinham. Mas o que aconteceu? Todos puderam se tratar a tempo. Todos puderam se tratar a tempo e estão vivos, respirando. E certamente um dia vai vir aqui testemunhar o que Deus fez na vida deles. Aplauda o Senhor. É exatamente isso que a luz de Jesus faz quando chega no ambiente. Ela revela aquilo que você nem mesmo sabe. E escute uma coisa. Quantos livramentos o Senhor já te deu que Ele nem te deixou saber? Quanto cuidado e proteção do Senhor Ele já entregou para a sua vida pelo simples fato de um dia você ter decidido, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que essa luz faça parte de quem eu sou. E você vai começar a desfrutar coisas maravilhosas. Mas você não vai reclamar em nome de Jesus da limpeza que será necessária para que a transformação seja completa. Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu peço que você saia desse lugar hoje com a revelação do céu para a sua vida sobre coisas que precisam ser removidas de uma vez por todas, para que a transformação chegue na sua vida por completo. Amém? Pastora, mas para aquela mulher encontrar a dracma perdida, e a palavra diz que ela encontrou a dracma e ficou tão feliz que convocou as vizinhas e as amigas para celebrar com ela. Porque tudo que é bênção de Deus não fica só na gente. Tudo que é bênção de Deus transborda para quem está vivendo ao nosso redor. Glória a Deus. Sim. Alguém escutou? Tudo que é bênção do Senhor que chega em você não é só para você. É para aqueles que vivem ao seu redor. Quando a luz de Jesus chega na sua vida, ela reverbera. Tudo aquilo que está ao seu redor começa a usufruir, começa a também viver esse transbordo. Glória a Deus. Olha, e é tão maravilhoso você começar a usufruir dessa luz de Jesus, desse poder revelador e restaurador de Jesus. Porque olha, esses dias nós vivemos uma experiência também que a oração do justo tem muito poder. Você crê nisso?
Você crê que quando o seu joelho encosta o chão, você acessa o céu? Você crê nisso? E a oração do justo tem muito poder. E o Senhor nunca deixa um justo sem resposta. Ele nunca deixa um justo sem resposta. E nós vivemos uma situação específica alguns dias atrás, e que nós fizemos uma oração. Eu falei: Senhor, aparentemente essa situação está perdida. Aparentemente não tem como mais recuperar aquilo que foi perdido. Mas Senhor, eu creio que o Senhor não vai nos deixar sem resposta, e que a luz vai aparecer nessa situação, e nós vamos saber exatamente o que aconteceu. E o que aconteceu, pastor Túlio? Nós tivemos uma resposta? Algo revelador. Algo revelador. Assim, e nessa semana, o Senhor nos entregou a resposta daquilo que estava escondido, daquilo que aparentemente estava perdido. Deixa eu te falar, muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos humanos, situações vão estar aparentemente perdidas. Mas há um poder na oração de um justo. E quando você entende o poder que há na oração, meu querido, minha querida, se você entende que quando você dobra o seu joelho, o céu se abre e o impossível chega na sua casa, você começaria, sabe o que, pastor? Você começaria a andar de joelho. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Escute algo. Não há nada que fique encoberto aos olhos de Deus. Não há nenhuma injustiça que estão fazendo com a sua vida que o Senhor não esteja vendo. Quando a luz chega, tudo que precisa ser revelado vai vir à tona. E você serve um Deus que é justo e fiel. E Ele é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. E se Ele te prometeu uma casa restaurada, nada perdido, nada faltando, nada fora do lugar, é isso que vai chegar sobre a sua casa. E se Ele te prometeu que nenhum da sua família se perderá, você começa a crer nessa palavra, porque é verdade, nenhum da sua família se perderá. E se você crê que a palavra de que aquilo que Ele tem para você não para em você, aquilo que Ele te prometeu vai alcançar as próximas gerações que virão através de você, levanta a sua mão para receber, porque vai acontecer no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, porque você serve um Deus que é justo e fiel para cumprir. Pastora, quer falar alguma coisa? Pode falar. Me permite? Claro. Nós falamos que eu tenho certeza que essa palavra falou com você de alguma forma. De uma forma bem específica. Você lembrou de algo. E que você vai tomar uma decisão. Essa decisão, antes de arrumar, antes de varrer, antes de colocar no lugar que deve ser feito, mas em primeiro lugar você deve convidar Jesus para estar com você. Você deve convidar Jesus para a sua causa. E pastora, certamente tem pessoas que entraram aqui pensando em situações que não têm solução. Em situações que, pela força do braço deles, certamente eles pensam, é impossível. Mas eu quero dizer para você essa noite que escutou essa palavra e que quer convidar Jesus para estar com você em todas as suas causas. Você tem a oportunidade. Quem aqui escutou essa palavra e essa palavra falou de fato no seu coração? Essa palavra falou, essa palavra é para mim. Glória a Deus. Essa palavra é para mim, eu escutei e eu preciso de Jesus para resolver os problemas que eu tenho. Levante a sua mão. Glória a Deus. Levante a sua mão, glória a Deus.
Eu quero convidar todos vocês a virem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos por você, pela sua casa, pela sua causa. Glória a Deus. O Senhor começa a jogar luz na sua vida hoje. Senhor. O Senhor vai começar a revelar para você agora coisas que estavam escondidas e precisam ser transformadas. Há uma graça sobre esse ambiente. E o poder restaurador de Jesus já está te alcançando aí onde você está. Ei, se essa palavra falou com você, saia do seu lugar. Vem aqui na frente porque nós vamos orar com você. Você não vai sair desse lugar da mesma forma como você entrou. Pelo nome de Jesus, vidas começam a ser restauradas. Pelo nome de Jesus, vidas hoje começam a ser transformadas. A partir de hoje você vai permitir que o Espírito Santo do Senhor comece a limpar, comece a varrer toda a sujeira, tudo aquilo que não é para ficar na sua vida. Hoje o Senhor começa a limpar, o Senhor começa a tirar. Permita-se ser transformado por Jesus. Pare de brigar, pare de lutar contra aquilo que o Senhor já falou que não é mais para você. Pare de jogar sujeira para baixo do tapete. Deixa a luz de Jesus te transformar hoje. Comece a sentir essa presença inundando o seu ser. A presença que transforma, que limpa, que lava. Ei, deixa eu falar algo. Deus, o nosso Pai, entregou o nosso Salvador por amor a mim e amor a você naquela cruz. O sangue que foi derramado por mim e por você, é esse sangue hoje que se recai sobre a sua cabeça nessa hora. É esse sangue que começa a te lavar, te limpar de todas as impurezas. Se permita ser transformado. Se permita ser restaurado. A graça restauradora de Jesus te alcança. Feche os seus olhos, fique nesse ambiente, fique em oração. Se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. De obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. A igreja se coloque de pé, por favor. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou. O projeto vem. Eu peço que a igreja estenda a sua mão para cá. Ou melhor, se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos juntos agora orar. Ninguém vai sair desse lugar da mesma maneira que entrou. Você crê nisso? O poder restaurador de Jesus já alcançou a sua família, minha querida. Nada mais vai ficar perdido. Nada mais vai ficar quebrado. Nada mais vai faltar. A graça restauradora de Jesus te alcança hoje. Então somente creia. Eu peço que você feche os seus olhos. A igreja estenda a mão para cá. Pai, nós cremos nessa palavra. Nós cremos no poder que há no Teu nome.
Nós cremos na graça que se revelou hoje aqui para a vida dos teus filhos. Tantos filhos que compreenderam que precisam da tua luz. Tantos filhos que hoje estão aqui compreendendo que precisam ser transformados por uma presença, serem transformados, porque eles querem viver a totalidade das promessas. Começa a restaurar, Jesus. Começa a trazer luz naquilo que estava escondido. Começa agora a trazer para os seus filhos aquilo que estava perdido. Começa a trazer a realidade novamente. Eu declaro pelo santo nome de Jesus, filhos e filhas restaurados. Eu declaro pelo santo nome de Jesus, histórias hoje que estão sendo ressignificadas porque a luz de Jesus entrou. A luz de Jesus entrou. Eu declaro que o inimigo não terá mais poder. Eu declaro que todas as trevas estão batendo em retirada agora. A luz está entrando e as trevas estão saindo, porque luz e trevas não coabitam no mesmo lugar. E é a luz de Jesus que irá resplandecer na vida dos seus filhos e filhas nessa noite, em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer uma oração. Toda a igreja coloca a mão no coração. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que nunca disseram um sim para Jesus. Existam pessoas que nunca fizeram uma oração de confissão falando: Jesus, eu te aceito, eu quero o Senhor na minha vida. Por isso faça essa oração junto comigo. Coloca a mão. Senhor Jesus, vamos igreja. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o poder transformador de Jesus na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e risca o meu nome agora do livro da morte e me dá direito, Pai, a passar uma eternidade contigo no céu. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.